E só lembrando muito rapidamente, eu não sei o quanto vocês conhecem de história da ferrovia, mas as ferrovias são um fenômeno muito oitocentista, né, como desenvolvimento e propagação. Já existiam alguns caminhos, transporte de coisas sobre trilhos, na verdade, desde o século XVI, em Minas, por exemplo. Em Minas, Minas de coisas de mineração, né, que usavam trilhos e transporte daqueles carrinhos, os carrinhos sobre trilhos para facilitar no transporte da mineração. Mas as ferrovias, na verdade, elas vão se desenvolver a partir da conjunção de duas coisas mais específicas, né? Uma delas é a locomotiva a vapor. A primeira locomotiva a vapor é de 1804, uma locomotiva que funcionava por aderência sobre o solo, uma coisa mais lenta, meio tosca, digamos, e depois o surgimento da associação dessa locomotiva a vapor com trilho, que é algo que vai acontecer em 1825, na Inglaterra, numa primeira ferrovia que vai ser unicamente para transporte de mercadorias, unicamente, realmente, para um transporte de cargas. E depois, a partir de 1830, aí na Inglaterra, Estados Unidos, e logo em seguida por vários outros países, daí a ferrovia passa a ser usada também para transporte não só de carga, mas também de passageiros. E dando origem assim, a um sem número de construções que passaram a ser associadas a esse transporte que se desenvolve numa velocidade muito grande. Se nós pensarmos que a primeira lei brasileira para a construção de ferrovias é já de 1835, as nossas ferrovias vão se concretizar quase 20 anos depois, mas se nós pensarmos uma primeira ferrovia em 1835, nós já tínhamos uma lei incentivando a construção ferroviária que já estava povoando a Europa com uma série de estações e fazendo o transporte de cargas e de pessoas com maior rapidez e maior comodidade. Porque o fato de estar sobre trilho evita os deslocamentos verticais das diligências, por exemplo, né, de passar em tudo que é buraco, e dependendo da bitola, do espaçamento dos eixos, do espaçamento entre os trilhos, também uma estabilidade horizontal muito grande. Então, era um transporte mais confortável, rápido, e que teve um sucesso realmente enorme num período relativamente curto. E as primeiras construções para a ferrovia, na verdade, elas se comportavam como uma adaptação daquilo que era conhecido, né? A ferrovia era um objeto desconhecido. Então, começaram com adaptações de postos de alfândega, por exemplo, de casas de alfândega, e já começam a aparecer... Será que isso aponta? Não, mais ou menos. E já começam a aparecer algumas coisas, como nessa estação de Liverpool, que é a primeira, né? A primeira ferrovia de passageiros e mercadorias é a entre Liverpool e Manchester. E essa estação de Liverpool já começa a mostrar algumas coisas que depois vão aparecer nas nossas próprias estações aqui no Brasil, como nas estações, principalmente nas estações da SPR, né? Você ter um corpo que condensa o serviço do transporte ferroviário e também a própria casa do chefe da estação e uma plataforma que protege o embarque e desembarque de pessoas. Então, já nessa primeira estação, nessa primeira grande estação, já aparecem coisas que depois vão se repetir em muitas estações ao redor do mundo e também em muitas estações no Brasil. No caso, nós temos poucas estações de 2 andares aqui, mas geral em cidades maiores, mas essa condensação do programa do chefe da estação junto com toda a seção logística vai acontecer nas nossas estações da antiga São Paulo Railway, que é a linha que fazia Santos-Jundiaí, passando por Paranapiacaba. E justamente para fazer face a esse transporte, foram feitas numerosíssimas pesquisas tipológicas, formais, tentando fazer com que o fluxo fosse o mais rápido possível, que houvesse o mínimo necessário de cruzamento, por exemplo, de embarque, desembarque, mercadorias, bagagens, para que as coisas não se cruzassem, percorressem o mínimo fluxo necessário, o mínimo caminho necessário,
e para justamente agilizar e fazer com que o transporte fosse mais eficiente. Então, ao longo do século XIX, foram feitas numerosíssimas pesquisas tipológicas, pesquisas formais, porque também essa busca de dar uma cara para as ferrovias que fosse uma cara de ferrovia e não cara de outra coisa. Então, nós temos, numa primeira fase, essas tentativas em que há uma disjunção, digamos assim, entre o que era a parte formal representativa do grande hall, por exemplo, né, da estação Euston, em Londres, e do que era a cobertura das plataformas. Aqui nós temos uma imagem da fachada, uma fachada totalmente classicizante, um hall todo adornado, e a cobertura das plataformas, uma coisa mais seca, mais utilitária, e normalmente fazendo uso de elementos metálicos, e essa vai ser uma dicotomia muito presente nos projetos da estação ferroviária, e que em alguns projetos começam a tentar superar essa dicotomia, mas que é algo que permanece ao longo do século XIX. Então, uma parte utilitária, em geral, carga, armazéns, e embarque e desembarque, e uma parte de recepção mais ornamentada e mais em acordo com os padrões estéticos vigentes na época para coisas mais significativas. Então, em geral, havia essa dualidade na composição das estações ferroviárias, que aos poucos, como na estação de King's Cross, vão buscando fazer com que a fachada e o interior dialogassem de uma forma mais harmônica, né, diversamente de Euston, que é a parte de recepção, digamos, e a parte utilitária tem duas faces completamente distintas. Em King's Cross já se começa a buscar uma maior coerência, e em que essa parte utilitária se mostra também na fachada a partir desses grandes arcos envidraçados, e essa enorme cobertura das plataformas que passa a ter essa feição, uma feição toda já diferenciada de uma coisa que só poderia ser uma estação de trem, não poderia ser outra coisa. Diferentemente de King's Cross, né, que é a fachada do lado do canto de vocês esquerdo superior, você olha para aquilo e não sabe se é um fórum, uma prefeitura, uma estação ferroviária. E essa busca de uma linguagem própria também vai repercutir na utilização de materiais preferenciais. Até os anos 60, principalmente, aqui nós já estamos com uma estação dos anos 50, mas até os anos 60 era muito comum na utilização das ferrovias utilizar um material que dar às ferrovias uma cara da arquitetura local. Então, se a tradição de uma dada localidade, não importa se era da mesma companhia ou não, se a tradição de uma dada localidade era o gótico feito com pedra, a estação, em geral, ia ser um neogótico construída com pedra. Se a tradição era uma arquitetura vernacular, de tijolo, revestida, a estação ia ter a cara daquela localidade. E a partir, principalmente, dos anos 60, 1860, que se começa a padronizar, de fato, os projetos das estações, que passam a ser, para uma mesma linha ferroviária, para uma mesma companhia, os projetos passam a ter muitas semelhanças entre si, e a padronização e o uso extenso aí do tijolo. O tijolo passa a predominar largamente nas construções a partir dos anos 1860. Então, essa tendência à padronização maior tipológica e também do uso dos materiais. E no Brasil, quando nós começamos com as nossas ferrovias, na verdade, era algo que já estava, esse processo de padronização já estava em curso na Europa, e que aqui nós, numa primeira fase, eram estações mais modestas, mas numa segunda fase, por exemplo, a SPR vai fazer várias estações a partir de um mesmo modelo, né, com uma diferença, depois alguns 2 ou 3 tipos diferentes, mas a partir de um mesmo projeto. Eu gosto de mostrar esse mapa para nós termos também uma dimensão do que significa isso no território. Se em 1840, essas linhas que aparecem na Inglaterra, linhas principais e relativamente esparsas, em 1925, que é a época, o auge da expansão ferroviária, nós temos um território quase todo cortado por uma malha ferroviária muito densa,
Ou seja, as ferrovias transformam também a paisagem natural e a paisagem construída de muitos lugares, inclusive do Brasil. Se nós pensarmos a associação café-ferrovias, foi uma coisa que foi desenhando o território de São Paulo e marcando a nossa paisagem ao longo de várias décadas e caracterizando muitas das nossas regiões até um passado recente, quando as ferrovias funcionavam efetivamente. E depois nós vemos esse mapa de 1980, que aí é uma tendência, na verdade, a enxugar as linhas vicinais, as linhas menores, e partir para eixos eixos principais de locomoção, de transporte de grande quantidade de pessoas e mercadorias, e apostando num transporte também em maior velocidade, que é um mapa que se aproxima mais do mapa de 1840 do que do de 1925, com exceção, por exemplo, dessa área de Londres, com aí são as linhas de subúrbio que acabam desenhando mais o território. Então, nós temos, por exemplo, um John Ruskin reclamando muitíssimo das ferrovias, da forma como as ferrovias estavam sendo instaladas na Inglaterra, porque, basicamente, elas estavam acabando com qualquer paisagem. Ele fala, para levar um bobo dali para colar, né, assim, se constrói uma ferrovia. Para qualquer coisa se construiu uma ferrovia, mas pensando em termos de lucros imediatos e sem pensar num sistema que, de fato, estruturasse o território de uma maneira mais racional, sem começar sem precisar fazer muitos recortes. E, aos poucos, essas linhas menores que foram construídas de forma mais casuística, digamos assim, foram sendo paulatinamente suprimidas e, nos dias de hoje, permanecem os grandes eixos de locomoção na Inglaterra. E também no estado de São Paulo acontece um fenômeno semelhante, né? Nós tivemos nossa primeira linha, ainda nos anos 1860, indo de Santos a Jundiaí, e paulatinamente, esse é o mapa de 1901, e paulatinamente as linhas foram expandidas, novas companhias foram criadas, e vai havendo um recorte muito grande do território de São Paulo, uma ocupação impulsionada pela ferrovia e associada também à produção agrícola, em especial o café. Então, o café puxa a ferrovia, que, por sua vez, impulsiona o café e vice-versa. E se nós pensarmos nas primeiras décadas, ainda nos anos 1870, 1880, em geral, a ferrovia seguia zonas em que já havia produção de café. A partir dos anos 1890, as ferrovias antecedem as grandes plantações aí do que quer que fosse, né, da produção agrícola, produção mais variada, não necessariamente apenas o café. Então, nós temos uma linha no estado de São Paulo que também não estrutura uma rede muito racional, mas que alguns autores, como Odilon Nogueira de Matos, vão falar de uma linha arboricular, arboriforme. É como se você tivesse um ramo principal e vários galhos, mas que não se integram muito com outras regiões do país, nem porque uma das propostas da construção das ferrovias no Brasil era fazer com que o território como um todo fosse interligado de uma maneira mais orgânica. E o que aconteceu na prática foram várias ferrovias que partiam de uma área partiam de áreas agrícolas, que eram fortes em algum produto de exportação, o algodão, Pernambuco, na Bahia, o café em São Paulo, e que se dirigem ao porto, ao principal porto de exportação na área. Então, você, em geral, tem esse afunilamento em direção aos portos e não uma interligação entre as regiões do próprio país. O grande sonho da ferrovia como algo que fizesse a integração nacional, na verdade, não se concretiza na forma como foi pensado, mas, por outro lado, participa da interligação de várias das regiões do Estado, inclusive por um período muito longo, que, na verdade, as ferrovias já faz um bom tempo que não funcionam para a circulação de passageiros, mas as regiões do estado de São Paulo eram e ainda são, né, dependendo do caso, conhecidas pelo nome da ferrovia que servia, né, a Alta Paulista, a Alta Sorocabana, a Média Paulista. Eram as linhas em função
em função quer dizer, o Estado era conhecido em função das linhas ferroviárias que serviam. Então, esse mapa mais sintético, também aqui nós temos essas linhas que aí se concentram em grandes eixos. Na verdade, as linhas continuam se expandindo, mas o que acontece são distâncias maiores e menos áreas servidas pelas ferrovias, e com a supressão também de várias daquelas ferrovias, daquelas linhas chamadas de linha cata-café. Muitas vezes era um ramal de uma fazenda produtora, de um centro produtor, até alguma estação principal ou secundária. Então, você tinha uma série de pequenos ramais, em geral construídos com bitola estreita, 60 centímetros, 80 centímetros, e algumas de 1 metro, enquanto que a linha, o tronco principal, por exemplo, que vai de Santos a Jundiaí, depois se prolonga pela linha da Paulista até Campinas, Limeira, Rio Claro, é uma linha que tem 1,60 m de bitola, que não é nem a bitola normal europeia, né, que é 1,40 e alguma coisa, e também não é uma bitola estreita. Nós temos esses extremos de ter uma bitola de 1,60 m, 80, 1 metro, ou 1,60 m, a partir direto para 1,60 m. E essas bitolas maiores, elas são boas, que é a linha que vocês vão enfrentar em Paranapiacaba, elas são boas principalmente para transporte em grande quantidade de mercadoria, mas, por outro lado, é uma linha que você não pode ter inclinações muito acentuadas, não pode fazer curvas muito fechadas, que as linhas de bitola estreita permitem. Então, as linhas de bitola estreita, em geral, eram para transporte de coisas para trechos menores e para linhas mais reduzidas, porque você pode fazer um pouco de curvas mais acentuadas, não tem que transportar tanta mercadoria, mas isso para linhas que com muito movimento não compensa, porque nas linhas de bitola estreita há um desgaste maior do material rodante, porque os trens têm menos estabilidade, eles fazem mais curvas, etc., enquanto na linha de bitola larga, de 1,60 m, na verdade, ela custa mais para a instalação, porque você precisa de mais pontes e viadutos, ela não pode ficar subindo e descendo vale, nem fazendo curva acentuada, precisa construir túnel, ponte, viaduto, mas, por outro lado, ela permite um transporte mais estável em maior quantidade. Então, nós aqui tivemos essa questão de ter muita variação de bitola também nas linhas, o que acabou fazendo que o diálogo entre uma ferrovia e outra, dependendo, fosse complicado, né? Diversas, você tem que fazer baldeação, você não pode continuar com a mesma composição naqueles trilhos, tem sempre que fazer baldeação. Então, nós tivemos também esse percurso peculiar de ter muitos tipos de bitola na malha ferroviária paulista, e hoje, basicamente, hoje sobraram as linhas de 1,60 m ou de 1 metro, que não é a bitola europeia, né? Que a bitola europeia é 1,40 m. E os ingleses, um pouco mais pragmáticos do que nós, eles também tiveram, no começo, várias ferrovias que propuseram a variação de bitola, inclusive uma linha, a Great Western Railway, que chegou a propor uma bitola de 2,10 metros, que era um portento, um trem super estável, lindo de morrer, mas que exigiu a construção de uma série de obras de arte com hífen, né, de muito custosas, e depois ficava muito complicado a interligação com as outras linhas ferroviárias. Então, os ingleses, já a partir dos anos 45, 50, eles começam a normatizar o tipo de bitola que poderia ser utilizado. Então, hoje nós temos, esse é um mapa do que eram as principais companhias no estado de São Paulo, lembrando que, principalmente a partir dos anos 40, as ferrovias começam a ser estatizadas, que as ferrovias eram feitas por concessão, elas tinham uma série de vantagens do governo e eram feitas por concessão, que tinha uma duração, em geral, de 90 anos, desde a atribuição da concessão, já da atribuição, né? Aí tinha a construção da linha, etc. Então, a partir dos anos 40, a rede ferroviária federal é formada para absorver
essas linhas que estavam sendo estatizadas, que é o caso da São Paulo Railway, que depois se transforma em Santos Jundiaí, e outras linhas foram passadas para a FEPASA, Companhia Paulista, a Noroeste, elas passam para a FEPASA, e a Mogiana, desculpa, elas passam para a FEPASA, que era uma companhia ferroviária do Estado de São Paulo, que depois, a partir de meados dos anos 90, essas companhias estatais são privatizadas, na verdade, elas são basicamente desmontadas, são extintas. Ficam alguns remanescentes para cuidar do material, principalmente dos imóveis e de algumas coisas que ainda permanecem das ferrovias, mas a concessão é da privatização da concessão das linhas. Então, a operação das linhas, a partir dos meados dos anos 90, passa a ser privada. E o transporte de passageiros é paulatinamente suprimido, e por isso que já faz bastante tempo que ninguém mais quase anda de trem, a não ser os trens de subúrbio, os trens de média e longa distância, pararam completamente para o transporte de passageiro. E ainda assim, quer dizer, nós temos uma malha ferroviária, né, essa linha mais enxuta das ferrovias, que interliga muitas regiões do estado de São Paulo e que funcionou, de fato, durante um longo período, né, dos anos 1860 aos anos 1940, 1950, 1960, que ainda continuava. As ferrovias eram a principal forma de transporte e comunicação, né, não só para transporte de café, mas transporte de pessoas, transporte de máquinas que iam no Porto de Santo para as indústrias na cidade de São Paulo e depois que se espalharam pelo interior. Transporte, quer dizer, correios, né? Numa época que as pessoas mandavam cartas e pacotes, seguiam todos pelo sistema ferroviário. Então, era uma forma, era a forma de interligação entre as pessoas e entre as comunidades ou localidades menores e o mundo exterior. Era tudo a partir do transporte ferroviário. E depois, por uma série de motivos, foi perdendo a sua prevalência, um estímulo maior ao transporte rodoviário, esse problema que eu mencionei, desse número muito grande de bitolas e a dificuldade de articulação das linhas, as sucessivas crises do café, sem um produto que substituísse como rentável para o transporte na mesma medida que o café. Claro que a ferrovia não transportava só café, né? Toda produção agroindustrial do interior de São Paulo era transportada pelas ferrovias, mas nenhum produto veio a substituir o café nesse sentido de quantidade que justificasse a manutenção dessa malha ferroviária, que já estava precisando de uma série de melhorias e de modernização e uma racionalização maior. Então, o transporte ferroviário paulatinamente perde a importância, mas isso a partir dos anos, principalmente os anos 50 no Brasil, nos anos 1950. E esse é só para mostrar que, justamente para fazer frente a esse transporte, você tem complexos, tem estações, e as tipologias de estação foram muito estudadas na tratadística do século XIX, tratados de arquitetura e tratados também específicos de ferrovia, tanto na colocação das estações em relação às vias, quanto no fluxo dentro das estações. Era uma coisa muito estudada, quer dizer, você tem as estações na cabeça de linha, as estações terminais lá do canto, e as estações daquele azinho lá, as estações de passagem e as estações terminais. Aqui no estado de São Paulo, a maioria das estações é como aquele azinho lá de cima. É uma estação que está de um lado da via, uma estação unilateral, em geral um retângulo de um lado da via. Estação terminal nós temos poucas, como a estação de Santos ou a estação Júlio Prestes, aqui na cidade de São Paulo. E depois tem alguns tipos de estação que mais peculiares, como as estações em ilha, que estão entre trilhos, que é o caso da estação de Mairinque, por exemplo, ou estações que estão em bifurcação de linhas, que são como a estação de Cordeirópolis, que está entre linhas. Mas, em geral, as nossas estações, na grande maioria, são as estações unilaterais. E, por outro lado, havia também, porque as nossas estações, tirando os grandes terminais de São Paulo, Júlio Prestes e Luz,
e a estação de Santos, que tem um porte um pouco maior, as nossas estações são relativamente pequenas comparadas com muitas das estações dos Estados Unidos e da Europa. Então, há toda uma pesquisa ao longo do século XIX de fazer com que esse sistema funcionasse da forma mais eficiente possível. Coisa que, para nós, aqui ficaram restritos a uma tipologia um pouco menor, um pouco mais modestas. Nós não chegamos a ter essas grandes estações em U, por exemplo, que aparecem. E se nós pensarmos no que foram as nossas primeiras estações, eram basicamente barracões, né? Santo André, Brás, nos anos 1860, eram estações que, na verdade, eram uma casinha com uma passagem para o acesso à plataforma, para uma passagem um pouco maior, e num lado, em geral, ou a casa ou a residência, né, do chefe ou de um controlador de estação, e do outro lado uma sala de espera, bilheteria, mas são estações extremamente modestas nessa primeira fase da expansão ferroviária, mesmo porque era um investimento muito grande. Na verdade, a transposição da Serra do Mar foi uma transposição complicada, difícil do ponto de vista técnico e logístico. Se nós pensarmos que tem 800 metros que são vencidos em basicamente 8 quilômetros, que para uma ferrovia é uma coisa muito complicada fazer esse tipo de ascensão, ter esse tipo esse tipo de desnível em geral, e como no caso da linha da São Paulo Railway foi algo assistido, né, por máquinas, né, mas como eles eram um período inicial de aposta, digamos, estamos construindo essa linha para levar até Jundiaí, o trem até Jundiaí, e para o transporte de café daquela região que depois região posterior, Campinas, Limeira, Rio Claro, etc., mas que ninguém sabia direito aonde que ia dar. Mas, então, as primeiras construções são construções muito modestas da São Paulo Railway, e depois, paulatinamente, quando a linha foi crescer, a linha, na verdade, adquiriu uma importância muito grande, e eles passam também por uma fase de duplicação das linhas entre 1895 e 1901, aí as estações e os complexos foram todos transformados e ampliados. Mas uma primeira fase bastante modesta, como é possível ver, com exceção de algumas estações, como a de São Paulo, mas aí nessa fase de duplicação. Eu não sei se não aparece já direto a São Paulo atual, mas a São Paulo, num primeiro momento, era também uma construção maior do que aquelas que nós vimos, mas uma construção bastante modesta, que já nos anos 70, é uma construção ampliada, e depois é reconstruída totalmente na virada do século. Aí isso mostra também a mudança da importância do que é a face da ferrovia, né, em 1867 e em 1900. E a São Paulo Railway, pelo fato de construir a linha saindo do Porto de Santos, as companhias também elas tinham privilégio de zona, de tantas léguas para um lado, tantas léguas para o outro, quilômetros, etc., que ninguém poderia construir nessa área de privilégio. Então, a São Paulo Railway, na verdade, vai manter esse privilégio. O acesso ao Porto de Santos era feito apenas pela São Paulo Railway, por esse privilégio de zona que tinha. Então, todas as outras companhias que depois ramificam pelo interior do estado de São Paulo, num dado momento, tinham que passar pela São Paulo Railway para fazer o transporte até o porto. E a São Paulo Railway, de fato, se transforma num portento e quer mostrar a sua própria importância a partir do edifício principal na cidade de São Paulo, né, a Estação da Luz, que, como eu mencionei, o terceiro edifício que foi construído pela companhia na cidade, feito por um arquiteto inglês, esse Charles Driver, e com materiais, em grande parte, a estrutura metálica toda importada da Grã-Bretanha, e fazendo uso extenso do tijolo, né, para
para compor, digamos, no tijolo aparente, para compor a face da estação. E as estações, em geral, elas trazem consigo também toda uma outra série de elementos para uma cidade, porque você precisa conseguir chegar na estação. Então, elas sempre estão associadas a algum sistema de transporte. Aqui, no caso, a gente já vê os trilhos dos bondes sendo concluídos nessa região da estação, mas também, quando não tinha bonde, era o transporte por carruagem. Em geral, os serviços, comércios e hotel estão nas proximidades, estavam e estão nas proximidades das estações ferroviárias. E essa articulação de uma série de elementos da vida urbana que passam a se fazer também a partir desse elemento principal, que é a estação. Vocês vejam que a torre do relógio da Estação da Luz é um marco muito grande na cidade de São Paulo. Claro que hoje, com a verticalização que nós temos, fica mais difícil de perceber, mas a Estação da Luz era algo percebido do centro da cidade, ou nos dias de hoje, se a gente for até o Copan, o Terraço Itália, subir lá em cima, a gente vê nitidamente a torre do relógio da Estação da Luz. Inclusive, no Parque da Luz, eu não sei se vocês já repararam, que tem umas... em frente à Estação da Luz e em frente à torre, justamente, tem umas ruínas arqueológicas, uma coisa meio circular, que era um antigo mirante, que tinha sido construído pelo presidente de província, o Dr. Teodoro, e aquele mirante era mais conhecido como o Canudo do Dr. Teodoro, jocosamente como o Canudo do Dr. Teodoro, e quando essa Estação da Luz foi construída, com eles, uma das exigências era a demolição daquele mirante para não concorrer com a torre da Estação da Luz, então não ter um elemento concorrente. E a verdade é que essas estações grandes ou modestas, elas povoam o estado de São Paulo, em larga medida. Na verdade, para uma expansão ferroviária que se deu de uma forma relativamente rápida, perto do ritmo do que vinha acontecendo até então, foi um número muito grande de construções que levou também a uma racionalização do próprio processo construtivo. Então, quando há a expansão das nossas ferrovias, nós já fizemos a expansão utilizando projetos mais padronizados, como já vinha acontecendo na Inglaterra desde os anos 60, trabalhando em especial com o tijolo, trabalhando também com algumas estruturas metálicas que aparecem de formas diversas nas várias companhias ferroviárias, ou seja, trabalhando com o processo de racionalização do projeto e do canteiro de obra, que para nós era uma coisa que não existia, né? Nós não tínhamos essa tradição, não tínhamos essa experiência em construções em larga escala, ocupando o território. E aquilo que eu havia mencionado a vocês, o patrimônio ferroviário. Até 2005, nós tínhamos quatro estações protegidas pela lei federal em todo o Brasil. Entre elas, a Estação da Luz. E se nós pensarmos o que foi o papel das ferrovias para o Brasil, e também, em particular, para o Estado de São Paulo, você ter 4 elementos ferroviários protegidos é basicamente nada, né, digamos, como elementos significativos. E o Condefat, naquele momento, tinha 14 estações, uma rotunda, né, e uma linha Perus-Pirapora. E que também é nada, se nós pensarmos no que significaram o café e ferrovia para o Estado de São Paulo, você ter 14 estações protegidas não é basicamente nada. Mas, desde então, com o processo de liquidação da rede ferroviária federal, o IPHAN foi obrigado, na verdade, foi uma determinação, uma lei que foi criada, que o IPHAN tutelasse todos os bens ferroviários, ou pelo menos de interesse cultural. O problema é que não existia e não existe ainda o inventário completo dos bens ferroviários. O IPHAN vem fazendo, desde então, vem procurando proteger, vem procurando levantar as linhas, os armazéns, os complexos de oficinas, mas o IPHAN, de repente, recebe essa incumbência de uma coisa que não estava, cujo cenário não é claro, quais são os bens ferroviários no Brasil? Ninguém sabe direito. Nesse processo de transição
né, da estatização e depois a desestatização das ferrovias no Brasil, não existia um censo, né, um censo completo de quais de fato eram os bens, o que pertence à ferrovia. Então, ainda existem algumas áreas nebulosas que ninguém sabe se é, se não é, se já havia sido cedido para uma administração municipal, por exemplo, ou para particulares. Assim, é um quadro todo ainda estranho, mas a verdade é que, a partir de 2007, o IPHAN e o CONDEFAT, a partir de 2010, deixam de olhar a ferrovia como um monte de ponto isolado, centrado na estação, e passam a perceber ferrovia como sistema. Então, aparece, por exemplo, o CONDEFAT, em 2010, protegendo uma série de estações da São Paulo Railway, justamente. Eles começam pelas estações da São Paulo Railway, né, do trecho Santos-Jundiaí. E depois, paulatinamente, eles vêm expandindo para as outras linhas. E procurando proteger pontos nodais que, mais ou menos, que mostrem o desenho das ferrovias no Estado. Porque o instrumento do tombamento, eu não sei o quanto vocês conhecem o tombamento ou não, na verdade, o tombamento é um instrumento jurídico que é um reconhecimento de valor. Quer dizer, esse bem tem interesse cultural, né, histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, etc. Mas o tombamento, como norma jurídica, ele não é a coisa mais fácil do mundo para você aplicar para grandes áreas ou para sistemas. O tombamento, como norma, ele é concebido mais para a visão de monumento do século XIX, ou seja, obras grandiosas e isoladas. Ele funciona mal para uma via, por exemplo, ele funciona muito problematicamente para uma área urbana. E nós, na verdade, na nossa construção normativa, não incorporamos coisas mais variadas que sistematicamente, que pudessem ajudar a fazer. Como eu protejo uma ferrovia que não seja a partir de tombamento de coisas, né? Porque você tomba uma coisa, e a lei é isso, coisa, o termo jurídico é coisa, é a coisa tombada. E para você tombar uma linha, o que significa tombar uma linha, né? Você tombar o trilho, dormente, túnel, como você protege isso com esse instrumento jurídico? Então, o CONDEFAT tem padecido um pouco com essa questão e está procurando proteger alguns pontos nodais que mostrem a distribuição das ferrovias no Estado, mas nós temos um sem número de coisas como pontes, viadutos e o próprio acervo que é dado pelos tipos de bitola que nós temos, que é uma coisa que nós não temos exatamente como proteger, não temos um instrumento adequado para proteger. O IPHAN, por essa lei que obriga pelo sistema à proteção, eles estão com um instrumento um pouco mais leve, digamos assim, do que o tombamento, mas como eles ainda não concluíram de vez o inventário, também fica uma situação ainda indefinida. Isso que eu tinha mencionado sobre as bitolas, e que essa grande variação que nós temos, né, dessa composição das linhas, e isso em si é um patrimônio interessante do ponto de vista da técnica. Que técnica é usada para o desenho dessa rede que, na verdade, vai configurar o Estado de São Paulo. E por outro lado, quer dizer, para proteger via uma dificuldade, para proteger também, nós temos muitas e muitas e muitas pontes e viadutos dos mais variados tipos, formas e extensão no Estado de São Paulo. A maioria importada da Alemanha, da França, Inglaterra, por exemplo, ou Bélgica. Mas nós temos essas obras de arte, né, com o hífen, as pontes, os túneis, os bueiros, os viadutos, e tudo isso não está protegido ainda e, na verdade, nem muito bem, nem exatamente levantado. No fundo, a gente não sabemos quantas pontes ferroviárias nós temos em São Paulo, não faço ideia. Nem eu, nem ninguém. De onde vieram essas pontes? Algumas se sabem, outras não. Algumas você consegue a informação pelos relatórios das companhias ferroviárias, outras a gente não sabe de onde vieram. Em que estado estão essas pontes? Também não tenho ideia. Em geral, das linhas que continuam a ser utilizadas, elas mal ou bem têm que passar por um mínimo de manutenção para não cair, mas tem um grande número de pontos interessantes que a gente absolutamente desconhece. E essa proteção desses elementos
pelo tombamento é uma proteção complicada, porque o tombamento é aquele, como norma jurídica, é aquela coisa voltada para a excepcionalidade, não para a normalidade, para um sistema. O sistema em si é importante. E, às vezes, um pontilhão não é, mas ele faz parte da percepção daquele sistema. Então, nós temos esse grande problema em relação aos desdobramentos do que é o nosso patrimônio ferroviário, que até agora tem se concentrado, assim, a proteção do nosso patrimônio ferroviário tem se centrado quase que exclusivamente nas estações. E no prédio da estação, no prédio de passageiros. E também só mais recentemente, a partir de 2010, que o Condefat tem tombado não só o edifício de passageiros, mas procura proteger aí o complexo, os armazéns, se existe armazém, as oficinas, depósitos, e não unicamente o edifício de passageiros, porque o transporte ferroviário é um sistema essencialmente industrial. Ele necessita de uma estrutura industrial para funcionar, como, por exemplo, as oficinas de Jundiaí, oficinas de manutenção e manutenção de material rodante, construção de carros, e que concentrava toda a documentação da FEPAS, e que hoje em dia está num estado lamentável, mas é uma usina, é realmente uma usina, que funcionava como uma usina, tinha seção de carpintaria, siderurgia, toda a parte de mecânicos, ateliês mecânicos, de montagem, construção, etc. E esses complexos, eles têm uma proteção mais complicada. Por exemplo, no caso de Jundiaí, é um processo que se arrasta, agora está protegido, mas se arrastou durante mais de 20 anos, porque como o edifício tinha também todo o acervo das companhias que passaram a fazer parte da FEPASA, né, Paulista, Mogiana, etc., etc., eles não queriam tombar até terem uma noção completa, porque queriam tombar o edifício com o acervo. Mas como para fazer o levantamento de um acervo enorme é uma coisa demorada e custosa, eles não tombavam o edifício e, por outro lado, o acervo, quer dizer, ficava o edifício e o acervo sem proteção. Então, ficou assim, um processo que se arrastou durante muitos e muitos anos, e o edifício se deteriorando. Porque quando você tem um processo de tombamento aberto, na verdade, é como se ele fosse tombado, mas não é. Então, você não tem uma certeza jurídica do que você pode ou não pode fazer. Quer dizer, na verdade, você sabe que não pode, mas talvez possa um dia, não sabe. Então, foi a Jundiaí ficou, durante muito tempo, abandonado, e agora tem sido paulatinamente ocupado por algumas funções pontuais, como tem o centro de educação, uma parte da administração municipal que funciona nas ferrovias, quer dizer, uma fábrica foi feita para funcionar. E, na verdade, quando você deixa um local dessa natureza abandonado durante muito tempo, a tendência é você perder tudo aquilo que é testemunho da atividade de produção. Todo o maquinário, ferramentas. Ferramentas são as primeiras a desaparecerem, porque são mais leves, né? Mas, como são metálicos, em geral de ferro, é uma coisa que você rouba e vende como ferro velho, né? Então, essa estrutura de funcionamento dessas várias seções, aos poucos foi desaparecendo. Todo esse material que estava lá, que fazia parte das atividades produtivas, é um material que foi desaparecendo paulatinamente, até que hoje em dia fica difícil você saber o que funcionava, de que forma, onde, né? A gente consegue reconstituir por plantas, mas não mais pelos equipamentos que estão presentes. E existem alguns projetos interessantes de reaproveitamento desses locais, mantendo maquinário, por exemplo, como o Museu do Design em Essen, na Alemanha, um projeto do Norman Foster, que mantém todo o maquinário no lugar, que era uma antiga usina, não era ferrovia, né, mas era uma antiga usina de produção de energia, ou a Central Elétrica de Montemartini, em Roma, que também foi transformada em museu, um anexo, um braço dos museus do Capitólio, em Roma, abrigando esculturas da antiguidade clássica, numa usina de produção de energia a diesel, com todo o seu maquinário lá.
Então, quer dizer, é possível pensar, inclusive projetualmente, para manter os testemunhos das atividades produtivas e sem necessariamente estar ainda em operação, né? Você mantém alguns desses testemunhos ao mesmo tempo que você faz a apropriação para um novo uso. Então, era uma coisa toda, né? Era realmente um complexo grande, extremamente racional e que procura trabalhar com essas várias fases da produção e do conserto do material rodante que era necessário para o funcionamento das ferrovias. Então, temos esses complexos enormes, né, em Jundiaí, tem também o complexo, ainda sempre em Jundiaí, que era da Companhia Paulista, e com uma arquitetura, na verdade, uma arquitetura de filiação visivelmente industrial, com a presença de muitos sheds, e nessa parte mais central, com uma arquitetura um pouco mais ornamentada, em que nós podemos ver assim o acabamento com frontão, pilastras, uma coisa que procura dar uma importância maior, porque era a parte principal da administração, e, por outro lado, os outros galpões, em geral, com sheds e com iluminação, de maneira a racionalizar o fluxo do trabalho no interior e a ter uma quantidade de luz boa, né? Quer dizer, ter uma iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades. E nós temos também casos, quer dizer, vários casos de cidades que se desenvolvem a partir da instalação das ferrovias. Se as estações, de todo modo, tiveram impacto, e têm impacto ainda na organização de muitas cidades, se nós pensarmos Rio Claro, por exemplo, a cidade de Rio Claro, as ruas são nomeadas a partir da estação ferroviária, né? A identificação das ruas se dá a partir da posição da estação. E nós temos outras vilas, quer dizer, outras cidades que nascem em função, que se desenvolvem em função das ferrovias, que ficam marcadas como se fossem as company towns mesmo, essas cidades feitas por empresas e que funcionam ao redor de uma atividade. No caso Mairim, que a presença da ferrovia teve um papel excepcional. A linha ferroviária está passando na parte superior da foto e tem todo esse agenciamento da cidade em função da posição da ferrovia, e uma presença muito grande de trabalhadores que realmente que viviam, né, de pessoas que viviam por causa da ferrovia, por causa da linha que passava de Mairinque. E a estação de Mairinque, eu não sei se vocês conhecem a estação, que ela é muito bizarra, né, um bom projeto totalmente único e excepcional dentro da nossa arquitetura ferroviária, e mesmo pensando em um projeto de 1906, com uma cara tão moderna, né, uma cara tão Jetsons, assim, passando um secessão vienense levado a alguns extremos e com uma cara muito inusual, porque as nossas estações, em geral, tinham cara de casinha mesmo, né, assim, de uma face mais de casa. E essa é uma estação que tem uma outra configuração, que faz um uso arrojado, uma forma prototípica de concreto armado. Na verdade, há sempre controvérsia se é uma estrutura metálica revestida ou se é de fato um concreto armado. Sempre os estudiosos divergem sobre esse assunto, mas a verdade é que é um projeto pouco usual, e não só pela configuração arquitetônica, mas também, eu não sei se vocês repararam, é uma estação em ilha, né? A nossa Almarrar, estação em ilha, que funciona aqui no estado de São Paulo, está entre trilhos e tem uma passagem subterrânea. E nós temos essa configuração do interior, os bares de estação, em geral, sempre, né, os restaurantes ou bares associados à estação, era um lugar de sociabilidade muito importante em muitas cidades do interior, principalmente as cidades pequenas. Mas mesmo se nós pensarmos a Estação da Luz, o restaurante da Estação da Luz era um restaurante muito importante. As estações europeias todas têm algum restaurante importante funcionando no recinto, e aqui nós temos os bares, né, o bar da Estação de Mairinque, e eu não sei também se vocês acompanharam o projeto
da Leninha e com a participação do Xundi também, que agora que ganhou o PROAC de 2014, voltado para a estação de Mairinque, que, na verdade, resolve o problema do restauro da estação a partir da interligação da estação com a cidade. A ênfase do projeto foi justamente nesse afloramento, porque é um corredor estreito e bem esquisitinho. Não sei se algum de vocês já passou por aquele espaço de Mairinque, mas é uma coisa até, né, meio assustadora, e que desembocava, era uma boquinha, quer dizer, um corredor estreito e comprido que desemboca numa coisinha, numa plataforma. E o que eles fazem, na verdade, eles abrem esse espaço e transformam esse afloramento dessa passagem subterrânea, transformam basicamente numa praça na plataforma da estação. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver outros projetos na exposição que houve sobre o PROAC, mas muitos projetos se concentravam no edifício da estação, que tem uma série de problemas, tem uma série de patologias que têm que ser tratadas, mas não deram a atenção para resolver o problema da sobrevivência daquela estação, precisa ser resolvido o problema da interligação da estação com a cidade. Se continuar uma coisa estreita e meio macabra, aquilo nunca vai florescer. E justamente a ênfase desse projeto foi na interligação, e claro que propondo, né, o devidamente. Na estação não. Tem trem de carga, mas que não para lá. Então, a intenção é ser um espaço meio centro cultural, espaço de exposição, bar, que sirva, né, para as pessoas da cidade como espaço de cultura e lazer. Mas, quer dizer, o trem passa, mas não para, só trem de carga. E agora vamos ver o que vai acontecer, porque o PROAC era uma boa oportunidade de concursos de projeto nessa área. Era um programa da Secretaria da Cultura que abriu essa linha específica para bens tombados que pertencem a algum poder público, né, alguma entidade pública, poderiam podem ser passíveis de PROAC. Em geral, eles escolhem 1, 2 ou 3 edifícios por ano para ser objeto do concurso. Mas eles, por causa da crise econômica que atravessamos, eles suspenderam o PROAC da arquitetura e suspenderam no ano passado, mas eu espero que volte, porque é uma oportunidade muito boa para os arquitetos, justamente para trabalhar nesse campo e, principalmente, também fazer escolhas comparativas, que é diferente de você atribuir um projeto a um arquiteto que vai lá e dá a solução, dá a solução. E de quando você escolhe uma solução a partir de várias ideias possíveis. E, em geral, os resultados de escolha por concurso acabam sendo bem mais interessantes, inclusive, né, no campo do patrimônio. E mostrando algumas estações da SPR, da São Paulo Railway, Santos, quando foi à esquerda, né, quando foi construída. Na verdade, Santos era a principal estação da SPR na época da construção, era a maior estação. A Estação da Luz era pequena, perto da estação de Santos, porque justamente era o ponto focal. Tudo ia para o porto. O porto era importante. E era para o porto que se dirigia todo o café, e por onde o café e todos os produtos, né, que eram exportados, e por onde passava tudo aquilo que era importado. Inclusive os imigrantes, né? Inclusive uma boa leva de imigrantes já veio pelo porto de Santos. E depois, também naquela fase de duplicação das vias e transformação final, entre 1895 e 1901, a estação foi ampliada e ganhou mais um corpo e mudou de cara, né? Ela ganhou uma cara mais filiada a um classicismo francês, amansardado, e ganhou um corpo a mais. Mas isso só lembrando que esse é o Porto de Santos em 1880, em obras. Eu acho essa foto muito impressionante, porque os navios são veleiros, maioria veleiros, aquilo é um charco miserável. E pensar que grande parte do transporte se fazia ainda daquela maneira, mas também há todo esse projeto de modernização e de sistematização das atividades portuárias, e a estação
está dentro desse complexo. A estação não faz parte do porto como administração, mas ela está do lado do porto, né? E a estação, a importância também de perceber esses conjuntos como sistema, porque se nós pensarmos, Santos, tudo bem, importante, passageiros, né, era o ponto principal de chegada de passageiros que vinham por navio, etc., etc. Mas se nós pensarmos do sistema exportador, de exportação e importação, uma das coisas mais importantes em Santos são os armazéns. Os armazéns de Santos, que justamente por ali passava todo o café e outros produtos que eram exportados e tudo aquilo que era importado. Quer dizer, os armazéns na configuração do complexo de Santos, ele é igualmente importante em relação, assim como a estação, tudo é um complexo, não é da estação e o resto é apenas resto. E Santos ficou um pouco presa numa entre-safra, digamos assim, em que a estação era protegida, em que ainda não se percebia exatamente, ainda não se tinha essa consciência da importância de proteger como sistema. Aqui a implantação dos armazéns, né? Aqui a estação, a igreja de Santo Antônio, aí os armazéns de exportação e importação, armazém de carga, depois seria construído um terceiro armazém, num complexo de enorme importância para aquela área portuária. E quando foi feito o plano, aquele plano de Santos, o Alegra Centro, que protege uma vasta área, que tem um plano que tem muitos méritos, que deixa de proteger unicamente pelo tombamento e protege pelo plano diretor, que para escalas maiores funciona mais você proteger pelo plano diretor. Eu não sei se vocês conseguem ver a estação está aqui, esse edifício da estação, e um dos armazéns, vocês estão vendo que passa essa linha do programa Alegra Centro, passa num terço do armazém, ela passa pelo meio do armazém. Ou seja, aquilo de você não enxergar o sistema, você traça uma linha geográfica, né, uma linha, traça uma fronteira sem olhar de fato o que está naquele lugar. Né, que o armazém justamente é esse que está com a seta, aquela linha de proteção passando aqui nesse armazém. Quer dizer, ou seja, uma coisa abstraída em relação ao que é a realidade daquele complexo ferroviário. Porque ou o armazém estaria dentro ou fora, mas no meio, assim, é uma coisa muito esquisita, né? Você passar uma linha isso é uma coisa impressionante que foi construída atrás da estação, não se sabe bem porquê, funcionava como um centro de festa, poliesportivo, sei lá, uma coisa medonha que foi construída atrás da estação e que depois e aqui nós temos o convento, que é protegido inclusive por lei federal, lei estadual, a estação em si, que já era protegida por lei estadual, um armazém, né, e aquele armazém que a linha de proteção passa no meio, que é o armazém mais perto do convento. Então, deixam construir essa coisa atrás da estação, quando existiam aqueles armazéns já bastante grandes que poderiam ser, reaproveitados. E aqui, de novo, o complexo estação, aquela coisa feia, né, o convento, o complexo conventual, e esse armazém, que era o principal armazém, né, do complexo portuário de Santos. E vocês estão vendo que aqui nós temos uma vasta área, basicamente vazia, nós temos esse armazém, que é um armazém posterior, menos importante do que esse, mas não por isso desprovido de interesse. Nós temos tudo isso aqui de terreno vazio e tem uma série de vazios urbanos que vão aparecendo nessa área de coisas que foram demolidas. E o que aconteceu foi que a Petrobras comprou, eu não sei porque eu estou errando de direção, a Petrobras comprou essa área e eles decidiram fazer as torres em cima, né, literalmente, do armazém que era tombado no terço e estava em estudo de tombamento pelo CONDEFAT naquela época, já em estudo de tombamento pelo CONDEFAT, ou seja, já gozando de algum tipo de proteção. E o que aconteceu, esse é um processo bastante complexo, isso também em 2010,
que a Petrobras faz essa construção em cima do armazém, que era protegido por lei estadual. Depois é feita a revisão da lei de tombamento para destombar uma parte do armazém para a Petrobras poder construir a torre. E a Petrobras constrói as torres assim, grudadas no complexo. Lindas as torres, por sinal, né? Aquelas que não tem. Quer dizer, aí nós voltamos aí à questão que vocês devem estar falando, isso com Paranapiacaba, tudo, né? Porque a importância de você ler uma cidade ou um complexo urbano como conjunto diz também, quer dizer, uma paisagem estratificada ao longo do tempo. Quando você constrói torres numa área totalmente horizontal e em cima de um bem tombado, a tendência de um elemento maior e mais alto é chamar mais atenção e, além do que, quer dizer, uma coisa que é totalmente alheia à escala do conjunto, sem mencionar na arquitetura, né? Assim, não vou entrar no mérito da arquitetura em si, mas, além do que, essas torres da Petrobras, existe a suspeita de que estejam abalando o próprio convento. Um armazém que tem estrutura metálica, fechamento de tijolo, e você coloca um espelho d'água grudado na parede, em Santos, assim, ar marinho, água, e, né, assim, água no metal, uma coisa que funciona super bem. E depois eles fazem um elemento de ligação entre o armazém, grudado no armazém, e que dá acesso àquela base das torres da Petrobras, que é uma coisa monstruosa. Assim, em corte é uma coisa, a torre da Petrobras é Godzilla aparecendo no fundo, né? Mas é uma coisa, aqui está o teto desses armazéns que foram cortados, e aqui essa altura dessa base das torres da Petrobras, que sufocam completamente esse armazém. Então, esse quadro de você, primeiro, fazer né, na prefeitura, olhar para o centro, mas desconsiderar a ferrovia como complexo. O Alegra Centro tem muitos e muitos méritos, mas, realmente, no caso da ferrovia, ele olhou a estação e a proteção da estação em si, mas não olhou para os armazéns. E, depois, é um projeto que absolutamente não olha para onde está sendo inserido. Porque haveria a possibilidade da Petrobras ou construir um pouco mais longe, porque o que não falta é terreno vazio, ou fazer algo um pouco mais distribuído por aqueles vazios urbanos e aproveitando, inclusive, os armazéns existentes para as suas atividades. Nem tudo precisaria estar em laboratório de última geração e funcionando em torre. Daria para transformar esses armazéns em parte de escritórios, em parte administrativa, sem maiores problemas. Então, nós temos aquele monstro lá no fundo, grudado praticamente. Vejam bem o que acontece com relação ao armazém, fica uma coisa totalmente sufocada. Isso é projetar sem olhar para o que tem na frente, né? Quer dizer, eu não vou entrar no mérito da arquitetura, eu deixo isso para o Fábio, mas, assim, essa estética de banheiro de shopping center é uma coisa que realmente me deixa maluca. E aqui, por outro lado, do lado da estação, aquele era o outro armazém menor que existia, que é ocupado por um posto de saúde, etc. E aqui eles construíram um galpãozinho para fazer o Museu do Bonde. Então, a pergunta é, se precisa de um Museu do Bonde e tem um galpão já existente, por que você demole 2/3 de um galpão e constrói outro? Por que não usa o que existe, aproveita e afasta o prédio? Então, essa questão de projetar olhando para as coisas. E é isso que eu acho importante em relação a Paranapiacaba, porque Paranapiacaba é um complexo, né? Paranapiacaba não é só uma vila encravada no alto. Ela se relaciona com o litoral e se relaciona com o Planalto. Ela é um ponto de interligação muito importante. E quando você chega assim, raiz da serra, e vê essa subida, você fala, quem é o demente que vai construir uma ferrovia aí? Eles construíram, e é uma ferrovia que realmente importantíssima do ponto de vista técnico, inclusive o Fox, o engenheiro responsável, fez uma apresentação longuíssima desse projeto no Instituto de Engenheiros Civis, na Inglaterra, porque realmente era um caso muito raro você ter um desnível tão grande num trecho tão pequeno, e tudo aquilo que foi necessário fazer em termos de obras de arte com hífen e em termos, por que isso veio parar aqui de novo, não sabemos, em termos do material necessário para fazer a tração, porque nada sobe com, né,
aquele desnível, a ferrovia não consegue subir aquilo por aderência, né? Então, do ponto de vista da técnica, é uma coisa muito importante. E, recentemente, foi feito o tombamento, do estudo de tombamento de toda essa linha, né, desse trecho que vai da raiz da serra até Paranapiacaba. E eu estava no Condefat, naquela época, como conselheira, e eu que relatei esse projeto. Eu quase fui linchada por setores do governo, porque, para mim, se você está protegendo uma ferrovia, porque eles punham lá a área, todas as construções, etc., e eu falei que era importante reconhecer o leito ferroviário. Porque se é uma ferrovia, para mim é uma coisa assim, né? Se eu estou protegendo uma ferrovia, é normal que eu proteja a linha, né? Não faz sentido um monte de casinhas sem aquilo que une, essas casinhas e sem aquilo que funciona. Eu quase fui linchada, não pelos conselheiros, quer dizer, no caso o meu voto foi seguido, mas o secretário parece que ficou furioso, porque não é, veja bem, quando você fala em proteger o leito, não é proteger cada trilho e cada dormente, porque essas coisas são substituídas. E não é dizer que não possa haver mudanças na configuração do traçado, no eventual reaproveitamento. É você reconhecer que aquele traçado é o que dá cara. É a coisa mais importante, na verdade, da linha do Alto da Serra até Paranapiacaba, é o traçado. É aquilo que o grande engenho daquela solução está no traçado. Então, se você tem um tombamento, que é um instrumento feito para reconhecer isso tudo, você contemple não só as várias casas de turma, casa de máquina, etc., mas contemple o traçado em si, aquilo que dá sentido àquele transporte. E a tendência, na verdade, eu acho importante mencionar isso também para vocês, porque eu não sei se vocês sabem que tem esse estudo de transformar Paranapiacaba como vila industrial, transformar como patrimônio mundial. E existe essa ideia. Quando o que deveria ser paisagem cultural. O meio mais fácil de proteger Paranapiacaba é por paisagem cultural. Porque é uma vila industrial na Serra do Mar e com esse papel importantíssimo da ferrovia, desse traçado ferroviário. Isso quer dizer, Paranapiacaba não faz sentido sem a ferrovia e sem a serra. Então, você pensar só na cidade, na verdade, enfraquece inclusive a própria candidatura de Paranapiacaba. Se nós pensarmos que no Brasil, na verdade, nós não temos bens industriais na lista do patrimônio mundial. E temos pouquíssimos bens industriais protegidos pela nossa legislação, inclusive. E o Brasil protegido no patrimônio mundial, não sei se vocês conhecem um pouco, é Ouro Preto, Pelourinho, Olinda, né? Assim, é um Brasil colônia, essencialmente, com algumas exceções, recente, como a Brasília, né? Brasília, mas pela sua excepcionalidade moderna, a Serra da Capivara, pelas suas pinturas rupestres, e o Rio de Janeiro agora como paisagem cultural. Mas é como se o Brasil, na lista do patrimônio mundial, o Brasil que trabalha, o Brasil que produz, é um Brasil que não existe, né? O Brasil que é reconhecido por uma política de exteriorização do nosso patrimônio internacionalmente, é aquele Brasil que reconhecia o IPHAN na década de 30 ainda, né? Aquele Brasil colonial, católico e branco, essencialmente. Então, essa percepção de Paranapiacaba como fazendo parte de um complexo é muito importante, porque Paranapiacaba não faz sentido sem o resto da linha, mesmo que a linha não seja... Quer dizer, agora a linha está desativada, existem projetos de reativação, mas é uma linha que pode ser pensada em termos de paisagismo, de termos de estruturação da paisagem, em termos de ecoturismo, e em termos de reavivar um pouco, se a linha finalmente for né, se tornar de novo operante, e também quer dizer, Paranapiacaba como um polo importante e polo econômico de transição entre o litoral e o Planalto.
Então, assim, enxergar Paranapiacaba sem entender isso, né, isso que está caindo, na verdade, muitas dessas pontes e viadutos estão ruindo, e são viadutos importantíssimos, na verdade, sem manutenção. Hoje em dia, os viadutos da Grota Funda tem uma grande parte que está desabada, gerando problemas, inclusive de percepção para a linha, mas problemas depois de refazer essa estrutura, pensar em fazer uma anastilose, ou seja, pegar as peças que estão soltas e colocar no lugar. Hoje em dia é praticamente impossível, porque aquilo está perdido no meio da mata, né? Você ir lá catar pedaço de ferro que ficou lá 20, 30 anos tomando chuva, né, na terra, vai ser uma coisa meio complicada. E aqui, né, sempre pensando o sistema, né? Assim, pensar na configuração dessa linha e no que é isso, né? No que é esse perfil e nesse percurso que é cravado a partir de uma antiga trilha indígena, né, na parte de cima de um dos rios, que corre paralela a uma parte de um rio, e que era a trilha, na verdade, mais cômoda para subir do litoral até o Planalto, e que foi feito esse traçado, e um traçado que teve implicações do ponto de vista técnico muito, muito importantes, né? Do engenho e de inovações. Se nós pensarmos, né, onde estamos, também não dá para ver Paranapiacaba não fora da Serra do Mar, além do que é área protegida. Paranapiacaba sem sua ligação com São Paulo, naquele canto superior esquerdo, e sem ligação com a Baixada Santista. Quer dizer, Paranapiacaba está nesse contexto, e é uma vila relativamente pequena, né, mas é uma vila que tem um grande papel estratégico, e que para desempenhar esse papel estratégico, apesar da sua, né, para poder desempenhar bem esse papel estratégico, ela tem que ser pensada dentro de um sistema mais complexo do que apenas os seus limites físicos da vila em si. Essa é a antiga estação de Paranapiacaba, que pegou fogo também, e depois foi com aquela estação que nós temos nos dias de hoje lá, é uma estação reconstruída, e todo o complexo que ainda nós temos de casas de máquina, da linha 9 e da linha velha da Serra, né, que são dois sistemas. Quando foi feita a duplicação de trechos da linha, permaneceu o sistema de 1867, foi construído um outro, que são os sistemas que têm número de rampas diferentes, funcionam por sistema de tração diferente, e são, na verdade, um grande êxito da engenharia nacional também, né? Porque se o projeto da primeira linha foi um projeto totalmente inglês, o projeto de duplicação já foi um projeto concebido por engenheiros, com a participação de engenheiros brasileiros. E aqui nós temos também esse material, né, quer dizer, as coisas que estão se deteriorando com uma certa rapidez dentro dessas estruturas, e também a questão das próprias casas e o seu uso para as atividades cotidianas para os dias de hoje, né? Quer dizer, como essa vila funciona bem para quem mora lá hoje, como ela pode funcionar. Hoje de manhã eu estava falando com os alunos lá na FAO, porque eu estava falando sobre a adaptação o que o restauro permite, consciente de adaptação das coisas para as necessidades contemporâneas. Em geral, bastante coisa, desde que pensadas e projetadas de maneira respeitosa em relação àquilo que lá existe, né? Que na verdade era um texto do século XIX que o autor, o Viollet-le-Duc, falava, não é porque na Idade Média não tinha aquecimento que os fiéis nos dias de hoje têm que morrer de frio, né? Você bota lá um calorífero, mas não é por isso que você vai passar um tubo de gás também dentro da igreja. Você pensa em instalar iluminação e aquecimento com coisas que têm uma incidência menor dentro daquele espaço. E eu estava mencionando justamente, em Paranapiacaba, as casas não têm os banheiros, não têm os sanitários dentro do corpo da casa. Em geral, era no fundo, né, no fundo do terreno, terrenos compridos, e lá a famosa casinha no fundo do terreno. E havia projetos de transformação
que também passaram pelo CONDEFAT 2013, de instalação de sanitários, de um que era uma instalação de sanitário dentro da casa, sem mexer com a volumetria, na verdade era uma questão de como passar as instalações, etc., etc., e o outro que era construir um anexo à casa com acesso coberto e protegido da casa para esse anexo na parte posterior da casa, mas junto à casa. E havia uma resistência muito grande de uma parte do corpo técnico em deixar aquele anexo ali. Queria que o anexo continuasse a parte, os sanitários fossem no fundo do terreno, ou que pelo menos, ou que fosse mais afastado e sem proteção, e sem cobertura, digamos assim, sem proteção da casa até os sanitários. E aí foi até a Cristina Meneghello, não sei se vocês conhecem, uma professora da história da Unicamp, que ela falou: as pessoas não são obrigadas a viver como viviam no século XIX, as nossas exigências nos dias de hoje são outras. Aquilo que nós requeremos e aquilo que é, na verdade, necessário e exigido do ponto de vista social e da legislação, inclusive, você não pode fazer que a pessoa em Paranapiacaba, que faz frio no inverno, neblina miserável, fazer a pessoa estar com febre, tem que ir até o banheiro, ela tem que atravessar 30 metros no sereno de madrugada com 10 graus. Você mata, né, o usuário da casa. Você não tem que submeter as pessoas a um tipo de desconforto ao qual ninguém mais é submetido. Então, a questão é justamente como trabalhar com essas transformações desses objetos arquitetônicos em função das necessidades dos dias de hoje, mas fazer projeto que respeite tanto uma coisa quanto outra, tanto bem tombado, né, protegido, tanto a casa, quanto as necessidades de uso contemporâneos, que seja a partir de um anexo. No caso, assim, o anexo protegido, para mim, é uma condição sine qua non, mas, assim, grudar na casa talvez seja problemático do ponto de vista da própria manutenção das estruturas de madeira. Então, talvez um pouco mais afastado para não comprometer a superfície de madeira, mas seguramente protegido e abrigado, né? Então, o acesso a esse anexo. E da mesma forma, tem toda uma outra série de materiais que, hoje em dia, que tendem a desaparecer, por exemplo, como, né, as cabinas de sinalização e de controle, os giradores, né, essa coisa que se usava para manobrar vagão e manobrar locomotiva para inverter o sentido de marcha, as passarelas, que são todos elementos que fazem parte da composição daquela paisagem estratificada e que podem ser aproveitados em novos projetos, se não para a função de gerar vagão, mas sempre tem alguma coisa divertida para fazer com uma superfície como aquela, né? Não, é um girador. A rotunda são os depósitos de locomotiva. Na verdade, se aquele depósito de locomotiva que lá atrás tivesse uma forma anelar, ele seria chamado de rotunda. Em estrito senso, na verdade, a rotunda é só quando é realmente toda, é uma circunferência completa e toda coberta. Essas partes anelares, assim, que pega 8, 10, 15 baias, semicírculos, o que for, elas são o nome correto seria depósito anelar, mas todo mundo chama de rotunda. Vamos começar pelas coisas mais fáceis. Obra de arte com hífen, que não é obra de arte que nós estamos acostumados, né? Assim, não é uma pintura, uma escultura, uma instalação. Obra de arte com hífen é túnel, ponte, bueiro, é um nome que nos sistemas de transporte, tudo aquilo que faz parte do próprio sistema, né, é chamado de obra de arte, com hífen, para diferenciar da obra de arte sem hífen, né? Então, túneis, pontes, viadutos, bueiros, aterros, tudo isso faz parte das obras de arte do sistema, num sistema de transporte. A anastilose quer dizer, digamos, é como se fosse você remontar um quebra-cabeça. Quando você tem uma construção que está despedaçada no meio do caminho, geral, quer dizer, é um termo muito usado para os templos da antiguidade clássica, um templo que desabou. Você tem pedaços de coluna do fuste que caíram no chão e que estão lá espalhados, e você consegue, pela dimensão, etc., você consegue saber que peça estava em que lugar. Então, é você remontar, na verdade, você fazer a recomposição dessas peças no seu lugar de origem.
não é refazer as peças, é recolocá-la no seu lugar de origem. Então, é como montar esse quebra-cabeça de peças esparsas, e, nesse caso, justamente, dos viadutos da Grota Funda, essa anastilose fica muito comprometida. Primeiro, vai ser para achar as peças no meio da mata. E, segundo, em que estado estarão essas peças, né, que depois de 20 anos dentro da mata, de uma mata úmida e em contato com o solo. Então, é uma coisa que torna essa recomposição dos viadutos uma missão quase impossível, ou, se não impossível, pelo menos custosíssima. Essa questão que você falou do patrimônio material e imaterial, patrimônio industrial, paisagem cultural, na verdade, elas estão, sim, entrelaçadas. O patrimônio imaterial, nesse caso, se nós pensarmos nos saberes associados às indústrias, e também formas de sociabilidade. Em Paranapiacaba, por exemplo, ou não sei se continua, um time de futebol muito importante, né, que era o time dos ferroviários, e que tinha uma importância muito grande na vida das pessoas, que tinha jogo, todo fim de semana tinha jogo, e era o momento em que a comunidade se encontrava naquele lugar. Então, esse tipo de prática social, ou festas, né, festas religiosas ou não, são coisas que fazem parte do patrimônio imaterial, inclusive o saber fazer. Eu não sei, nos dias de hoje, quantos são ainda os ex-funcionários da própria São Paulo Railway, né, ou depois Santos Jundiaí, que moram no lugar. Mas eles sabiam como funcionavam as coisas, o que funcionava em tal lugar, como eram formados os aprendizes para trabalhar. Quer dizer, existia uma mão de obra capacitada e formada, e isso faz parte do saber fazer do funcionamento de algo, nesse caso de uma ferrovia, mas pode ser de uma indústria, etc., que faz parte, sim, do patrimônio imaterial e que está associado à materialidade. Esse também é outro dos nossos problemas, dos nossos instrumentos normativos, é ter dissociado muito o patrimônio material do imaterial. Nós temos o registro dos bens imateriais e nós temos o tombamento das coisas, né, do material. Mas você não tem, na verdade, quer dizer, uma vila como Paranapiacaba tem um patrimônio imaterial tão importante quanto a sua materialidade, que deve ser pensado e levado em conta. Mas, por outro lado, esse patrimônio imaterial também não pode ser desvinculado dos seus suportes materiais, que são, né, são as casas, são as oficinas, é o campo de futebol. Então, essas coisas estão associadas, e nós tendemos, assim, no tratamento das coisas aqui no Brasil, a trabalhar de maneira muito desvinculada de uma coisa e outra, quando, em geral estão associadas. Eu acho que enfrentar com muita prudência, na verdade, porque, assim, não dá para saber, por exemplo, se a ligação ferroviária com a Serra do Mar vai ou não ser ativada. Existem projetos há 500 anos, mas é uma possibilidade, com a qual não sabemos se vamos contar ou não. Mas uma coisa que precisa ser ativada de uma maneira mais, no meu entender, para reinserir Paranapiacaba, para não virar um ecomuseu, né, para não querer que as pessoas vivam como no século XIX, transformar os habitantes de Paranapiacaba como se vivessem no zoológico, é reativar os meios de comunicação com Santo André, né, com Santo André, São Bernardo, reativa a linha, né, com trem constante, porque tinha trem de subúrbio que chegava até Paranapiacaba sem maiores problemas. E hoje em dia são trens bissextos que passam por lá. Então, porque se você tem um transporte ferroviário constante, com o qual você pode contar, quem mora em Paranapiacaba não precisa sair de Paranapiacaba para ir trabalhar em algum lugar. Pode continuar morando em Paranapiacaba, porque as pessoas que têm raízes naquele lugar podem continuar ali e exercer uma atividade fora. Caso a vila, digamos, não se reative com uma atividade econômica própria mais... Então, acho que uma das questões é justamente essa, porque Paranapiacaba, eu não sei agora como está a questão, mas estava perdendo muito habitante. Porque, claro, como você vai se sujeitar a pegar um ônibus, sei lá de quando, passando, né, assim, demorar 500 anos até chegar no trabalho. Se você tem uma linha férrea funcionando e no trecho do Planalto não tem problema nenhum, você vai facilmente para um trabalho, para a escola, né? Se nós pensarmos nos jovens que estão cursando ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que podem fazer isso com mais facilidade,
com uma facilidade de fato, porque do jeito que ficou Paranapiacaba foi isolada. Mas agora, como sempre esse equilíbrio entre não transformar Paranapiacaba num museu, né, ou num ecomuseu, que você, né, como você quer as pessoas lá vivendo como viviam no século XIX, e nem desnaturar completamente por uma atividade muito forte, extemporânea, que não tem relação com o lugar, eu acho que o jeito mais fácil é ir fazendo coisas, tentando fazer implementações pontuais e gradatórias e ver como se comporta. Porque assim, esses megas projetos, assim, em geral, me apavoram, né? Porque eles podem mudar completamente o equilíbrio de uma cidade, ou expulsar toda a população que de fato mora lá e que tem raízes no lugar, porque virou um lugar da moda, só turista, etc., ou sei lá o quê, né? Assim, ou acabar de vez com a cidade, inclusive do ponto de vista físico. Então, eu acho que partir para, assim, tentar entender quais são os principais problemas. Eu sei que alguns de vocês estão vendo questão de infraestrutura, conversando com a população, o que anseia, etc. Quais são os principais problemas detectáveis? Sei, falta de escola, falta de acesso à saúde. E, assim, procurar, né, por que as pessoas não encontram trabalho, por que as pessoas têm saído da cidade, não sei se continuam saindo. Que acho que, para mim, o principal problema é o transporte, né? O que é muito irônico em quem está num ponto tão estratégico de uma linha, né? Então, eu acho que, assim, ver a partir dos principais problemas que os habitantes percebem, procurar endereçar, né? Procurar encaminhar para a resolução desses problemas e ver como se comporta. Porque eu acho é muito fácil você desequilibrar, porque a cidade é muito pequena e muito frágil em vários aspectos, né? Está muito perto de de uma megalópole, e é uma cidade muito pequena e que, se der um passo muito grande e um passo não meditado, pode acabar com tudo. No caso de Mairim, que eu acho importante falar, quer dizer, o concurso exigia que fosse esse centro cultural, né? Não é uma coisa, não foi a escolha do uso, e porque existe esse preconceito que nós temos de acha que tudo que é patrimônio cultural tem que ser centro cultural, e não precisa. Não precisa e não precisa mesmo, né? A estação de Bananal, por exemplo, que é um caso bem peculiar, não sei se vocês conhecem, é muito bonita a estação, uma tipologia muito inusual, técnicas construtivas. Tá bom, a ramal foi desativada nos anos 60, a estação é tombada e ela funcionou durante muito tempo como estação rodoviária. E aí ficava aquela briga da população, não, esse uso não é um uso adequado para a estação. Por que não? Né? Assim, é o uso mais adequado que tem. Porque o funcionamento de uma estação ferroviária e de uma rodoviária numa cidade como aquela é a mesma coisa, você não precisa fazer nenhum tipo de alteração. E aí vinha o argumento, não, é porque eles puseram um prego, furaram a chapa para pendurar o horário de saída e de chegada dos ônibus. Mas isso não é porque é estação rodoviária. Se fosse um museu, alguém ia lá também, se não fosse devidamente instruído, ia furar a chapa de metal para pendurar o quadro, né? Não é isso, é a questão do uso, de como você se apropria do espaço e usa o espaço em acordo com as características. Então, assim, achar que Paranapiacaba vai virar um mega centro cultural é uma loucura, né? Nada se sustenta nessa escala. E, por exemplo, nessas estações inglesas, que tem milhares e milhares de quilômetros de linha com edifícios abandonados, eles fizeram de tudo, assim, nesses prédios, quando as linhas foram, inclusive, com trilhos já erradicados há muito tempo. Eles, assim, transformar em consultório de dentista, por que não? Em escola, transformar a parte coberta das plataformas em quadra de basquete, em quadra de vôlei, piscina, que quando tem o trilho afundado, assim, transformaram aquele espaço em piscina, um mini clube. Quer dizer, você tem um pouco de tudo, e tem que ser um pouco de tudo, né? Não dá para achar que centro cultural vai... Quer dizer, Mairim, que realmente, eu acho que o bar vai segurar mais do que o centro cultural, porque, né, a não ser que existam programas cultural de fato que se queiram desenvolver na cidade e que lá vire o foco principal das atenções.
Mas eu acho que ainda assim, aqui no Brasil, tem esse preconceito muito grande em que tudo tem que virar centro cultural. Ou quando não vira, por exemplo, no Cotonifício Cresp, que virou supermercado, que eu não sei se vocês conhecem lá na Moca, o Cotonifício, vale a pena ver. Lá, assim, o uso como supermercado para aquele lugar é perfeito, uma modulação de 7x7, uma estrutura metálica que estava lá intacta, aguentando tudo perfeitamente. Mas na transformação em supermercado, eles cortaram toda a estrutura metálica e puseram uma outra estrutura substitutiva de concreto. Não precisa, né? Se é para preservar, preserva e projeta em acordo com as características do edifício. E eu acho que a gente cai sempre em alguns extremos meio esquisitos, de não olhar para aquilo que está projetando, para as características daquilo que está projetando. É o shopping. A Olivetti, lá na... Não sei se conhecem. Aquela malha triangular da Olivetti, que agora é o Shopping Internacional Guarulhos. Aquilo também é outro que vale a pena assim, procurar o que era o projeto original, um dos projetos mais bonitos de indústria que a gente tinha em São Paulo, e que virou um shopping bizarro, e nenhum problema de ser shopping. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Essa questão de olhar para aquilo, né, de entender aquilo com que está trabalhando, com que está projetando. Mas esse equilíbrio assim, de buscar esses novos usos, eles são, eu acho que até mais complicados no caso Paranapiacaba, que a linha está, mas não está. Se ela tivesse sido erradicada de fato, você tem uma outra realidade e você lida com ela. Lá é sempre aquela ameaça fantasma, nós vamos fazer a ligação, e, por outro lado, mas nem com Santo André tem, né? Nem com a ABC ela é ligada. Então, fica complicado. E a linha está lá e operante, tanto que tem o trem, né, o trem turístico em final de semana, mas por que não? Né? Por que não reativar a linha para dar condições para quem vive lá ter uma vida um pouco mais fácil, não depender só de ônibus bissextos e de carro, né? Assim, essa falta de estímulo, digamos, ao transporte ferroviário, porque tem várias teorias, né, sobre essa noção de decadência, que uns dizem que não é tão assim decadente, porque, na verdade, a quantidade de carga transportada nos dias de hoje é maior do que era antes em termos de tonelagem. Mas, se nós pensarmos proporcionalmente o que é o transportado por ferrovia, o que é transportado, né, por rodovia, aí existe um descompasso muito grande. E eu acho que nós, infelizmente, investimos num meio de transporte pouco adequado, né? Foi uma ênfase muito grande no transporte rodoviário. Uma vez que o transporte ferroviário já tinha desmatado o que desmatou, já estava a estrutura ali, aproveita. Porque justamente esses trens de carga que passam para Mairim, que é para ir para Santos, né? Tem a linha Mairim-Santos, que depois que a SPR perdeu o direito, né, aquele direito dos terrenos ao lado, que tinham tudo vencimento, foi construída a linha Marinque-Santos, uma linha concorrente que está lá. E transporta, de fato, carga. Eu acho que a nossa, pelo menos assim, o leito está lá, que é o mais difícil, na verdade. As linhas ferroviárias, as que existem, ainda continuam, porque hoje em dia, você pensar em expropriar terra, etc., seria muito complicado, mas para reavivar a ferrovia, podia começar a investir a partir de alguns eixos prioritários, modernizar as linhas que nós temos, e eu acho que aí a coisa melhoraria muito, tanto para o transporte de passageiro quanto de carga. Mesmo o transporte de passageiro, de trem, é muito mais confortável do que de ônibus. Muito mais confortável. Quer dizer, se nós tivéssemos um transporte ferroviário funcionante e modernizado de fato, seria muito melhor do que... Quer dizer, se a linha prometido trem-bala entre São Paulo e Rio para a Copa do Mundo tivesse sido feito, 1000 vezes o trem-bala do que a ponte aérea, né? Aquele mico de chegar antes no aeroporto, o Santos Dumont fechado, né? Assim, aquela coisa, ou Cumbica fechado, né? Ou aqui Congonhas fechado. Quer dizer, transporte, você teria um uso muito mais intenso do transporte ferroviário se ele tivesse condições.
Mas aí ele teria que investir realmente numa modernização expressiva da linha. Mas ela está lá, né? A questão, o pior já está feito, digamos assim, que é a expropriação de terras e o leito. Olha, eu acho que até pela relevância que tem adquirido a sustentabilidade, que o termo me irrita um pouco, às vezes passa mais como um modismo do que uma coisa séria, que é uma coisa seríssima, né? Mas eu acho até que por essas questões de sustentabilidade, eu acho que pode ser um caminho para mudar um pouco essa mentalidade. Eu acho que nós chegamos num ponto que não dá mais, né? Quer dizer, você pega a Anhanguera, Bandeirantes, virou marginal, basicamente, a quantidade de o tráfego. Então, por que não reativar uma ferrovia que funcione de fato, né? É que às vezes, assim, no caso das ferrovias desativadas e decadentes, claro que eu ficaria muito feliz se elas ainda funcionassem como estação, mas enquanto não temos essa realidade, alguma coisa tem que ser feita que não inviabilize o uso futuro como estação, né? Que não inviabilize. Então, às vezes, mudar de uso é necessário, porque o uso deixou de existir, né? Numa coisa que... Mas a questão aí é pensar num uso que realmente faça sentido, em relação ao corpo do edifício, em relação ao funcionamento do edifício, da cidade, da região em que está inserido.